a leitura da Bíblia que muitos não lê e nem mostra porque o inimigo tem colocado nos corações de falsos pastores para não falar a verdade. Então, neste momento, vocês que estão acompanhando aqui no meu canal, um canal de mensagens, seja bem-vindo. Vamos ler comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Diz assim, meus irmãos: os enfeites delas não seja o exterior no grisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim adornavam também antigamente as tantas mulheres que esperavam em Deus. É a palavra que fala claramente, né, irmão, sobre vaidade, sobre compostura de vaidade, de ouro, de joias, de roupa transparente. Tudo isso nós temos de explicar como a Bíblia diz, não é verdade? Vamos ler outro livro agora. Agora nós vamos ler o livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 4. Eu estou lendo para vocês alguns versículos da Bíblia, porque muitas pessoas não lêem, só lê palavra assim da história que aconteceu no passado, no Velho Testamento, curas e milagres que Jesus fez, claro, mas a principal palavra de doutrina, alguns não falam, com medo de perder membros, com medo de perder dízimos. Mas aqui, no livro de Tiago, capítulo 4, poucos que lêem essa palavra. Vamos lá. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus amados, rapidamente, para me ler outro versículo. Adúlteros, quando a pessoa adultera a palavra de Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Então, quando a pessoa tem amizade com o mundo, é inimigo de Deus. Tudo que o mundo oferece, que as pessoas participam, se torna inimigo de Deus. Vou ler mais um versículo da Bíblia para vocês agora. Mais um livro para vocês. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. É por isso que estou lendo versículo que pastores não lêem, não apresentam nas suas mensagens. São poucos que apresentam. Aqui no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, todo mundo sabe. Talvez alguns não sabem. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aquele que amar, ama o mundo. Tudo que no mundo há, não conhece Deus, nunca viu Deus. Mas aceitei Jesus, mas continua com pecado no mundo, continua fazendo aquelas práticas que fazia antigamente quando era ímpio. Então você não conhece a Deus, porque quando o crente conhece a Jesus, ele tem de ser diferente, servir ao Senhor com fidelidade. Vamos ler mais um versículo aqui agora. Novamente para vocês, quero ler um livro, o livro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Epístola de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confesso que conhece a Deus, mas nego-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Muitas pessoas, eles negam a verdade, porque não tem obra santa. A obra são das coisas do mundo, as obras abomináveis. Tudo para o puro, para os impuros, nada é contaminados. Mas para nós que são puros diante de Deus,
tudo é puro, porque quando a pessoa reconhece que tudo é puro, porque tem de ser obediente ao Senhor. Quando a pessoa faz a vontade da carne, é porque são contaminados as suas consciências e são reprovados em toda a obra, o que faz. Mas aqueles que estão na obra santa de Deus são verdadeiramente fiel ao Senhor, são justos. Vamos ler mais um livro nesse momento. Lendo livros, eu estou lendo livros que muitos não leem. É a palavra que corta como espada, como a espada de 2 gumes, penetra o coração, os pensamentos e a medula. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, diz assim: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestiduras, as suas roupas, para que não ande nu e nem se vejam as suas vergonhas. Amados, quantos crentes que andam nu, pelado, por dentro e por fora, o interior e exterior, pessoas que andam igual ao mundo, e aqui diz aqui, que bem-aventurados são aqueles que guardam suas vestes, por dentro e por fora, não é só o coração, é por fora também, para mostrar para o povo que você é um homem de Deus, que tem a sua responsabilidade com o Senhor, para não dar escândalo. Então, quando o crente ele anda vestido por dentro e por fora, é porque ele é vigilante, porque quando o crente ele é como um soldado, ele tem que estar vestido diante do comandante, e o comandante, para nós, é o Senhor Jesus Cristo. Tem que comparecer por dentro e por fora, ter um respeito diante dos anjos, diante do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, tem de estar vestido por fora e por dentro. Então, bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra de Deus. Vamos ler mais um versículo da Bíblia. Mais um versículo, mais um livro da Bíblia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Muitas pessoas não leem esse versículo, mas eu estou lendo para vocês agora. Diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, meus irmãos, ninguém vai escapar. Aqueles que não quiseram conhecer o Evangelho de Cristo e aqueles que não obedeceram, não guardaram os seus mandamentos, serão vingados por Deus e serão destruídos com fogo, com a vingança do Senhor. Então, muitas pessoas não lêem esse versículo, passa por cima e não explica o que vai acontecer com esse crente que não obedece ao Senhor, toma Santa Ceia indignamente. Então, eu deixo para vocês aqui agora mais um versículo abençoado, que o Senhor vai tomar vingança daqueles que não quiseram conhecer a palavra dele e aqueles que não guardaram a Bíblia, aqueles que enganaram. Vamos ler mais um. Eu quero deixar para vocês muitos versículos que muitos não leem. O canal que fala a verdade. A Bíblia Sagrada tem de ser lida e explicada, mas eu estou lendo para vocês hoje os livros que muitos não leem, muitos não pregam, porque tem medo de perder membros e medo de perder dízimos. Mas nós estamos aqui para o reino dos céus pregar a verdade. Segundo Timóteo, capítulo 3, a Bíblia diz claramente que tem muitas pessoas sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os combons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a palavra de Deus, que é a eficácia dela. Afasta-te destes. Então, muitos estão aí traidores, desobedientes, pais e mães, desobedientes ao Senhor, principalmente, são presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos. Todas essas pessoas que estão nessa situação eles não reconciliam, são irreconciliáveis, caluniadores, sem afeto natural. Esse livro aqui, amados, são poucos que lê. Então, muitos crentes estão nesse livro, né? Verá tempos trabalhosos que não terão tempo para Deus. Verá tempos trabalhosos que muitos não terão tempos para Deus. Estou continuando ainda com o livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Porque verá tempo que muitos não terão mais oportunidade de ter um compromisso com Deus, porque as coisas, os deleites da vida estão tomando tempo de muitos crentes.
Mas quando nós temos o tempo para Deus, temos a confiança no Senhor, é porque nós somos verdadeiramente prudentes, escolhidos por Deus para ser salvo. Mas porque virá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes pais e mães, desobedientes à igreja, desobediente ao Pai, que é nosso Deus, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, não reconcilia, um coração duro para com Deus, caluniadores, fala mal do Senhor Jesus, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores do Evangelho, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esses aí vão ser julgados com vara de ferro. Amados, esse livro aqui, muitos não lêem não. Muitas pessoas não estão preocupadas de ler para ninguém não. Eu estou lendo aqui a verdadeira palavra, que aqueles que não gostam de ler a palavra verdadeira porque quer dinheiro. Mas nós pregamos de graça. De graça tem de pregar. E para terminar com esse vídeo hoje, mas vou continuar, viu? Lendo palavras que muitos não lêem. Para terminar aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, olha só o que diz a palavra. Porque virá tempo e que não suportarão a sã doutrina, mas tendo convicção dos ouvidos, montuarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Mas tu, se sobre em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então nós temos de pregar aquilo que a Bíblia diz contra o pecado. São poucos pastores, poucos obreiros, missionários que pregam a verdade. Nós temos de pregar aquilo que está na Bíblia, pregar a santidade, pregar a verdadeira palavra para salvação, porque muitos vão perecer porque não examinam as Escrituras. Nós temos de ler a palavra de Deus e examiná-lo para guardá-lo. Eu deixo para vocês que muitos nos últimos tempos não vão suportar essa doutrina. A doutrina, irmão, é falar a verdade, é andar em santidade, ser diferente do mundo. Tem de ter luz, tem de ter Jesus no rosto, tem de ter a palavra de Deus no coração e guardá-lo. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo. Amém.